Quando você tem o sonho de iniciar um projeto pessoal ou profissional, seja como criador de conteúdo ou de qualquer outro tipo, é muito comum que você busque referências, conselhos, dicas e truques para entender para onde que você deve ir. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu comecei minha carreira na internet lá em 2021, ou mesmo quando eu comecei a trabalhar com o YouTube lá no começo de 2022. E vários conteúdos que eu consumi nesse período me ajudaram a dar sequência no meu próprio projeto. E depois de 3 anos trabalhando com a internet, eu percebi que no geral existem duas coisas que impedem a maior parte das pessoas de crescerem tentando trabalhar com conteúdo. E parando para pensar, eu suponho também que essas duas coisas também impeçam as pessoas de crescer em qualquer outro tipo de projeto na vida delas também. E antes de falar sobre essas duas coisas, deixa eu me apresentar. Eu sou o TH Magaldi, eu já trabalho com internet há 3 anos, 2 anos e meio já trabalhando com o YouTube, e faz alguns meses que eu vivo só do YouTube. Esse é o meu segundo canal, o meu outro canal, que é o meu canal principal, tem 75 mil inscritos e eu tiro dele toda a minha renda. Se você quiser conhecer esse outro canal, o link dele vai estar na descrição desse vídeo. E bom, para falar sobre o problema que mais impede as pessoas de crescer e que deixa elas presas numa inércia total, eu vou precisar contar uma história para vocês. Quando eu era mais novo, entre os meus 16 e até mais ou menos os 22 anos, eu sentia que eu não tinha controle nenhum sobre a minha vida. E eu acho que isso é totalmente normal. Essa é uma fase da vida em que a gente está tentando descobrir quem nós somos e o que a gente vai fazer com o nosso futuro. É um momento também que existe muito ruído ao nosso redor. Nessa faixa de idade é quando a sua família, os seus professores e até mesmo a internet e até o governo estão tentando direcionar você para alguma direção. E é difícil porque a gente ainda não tem experiência o suficiente para decidir o que realmente é melhor para o nosso futuro. E mesmo quando você já escolheu um curso na faculdade ou mesmo você já está começando a trabalhar, a falta de dinheiro também costuma ser um fator que aumenta esse nosso sentimento de falta de controle da vida. E para mim, todo esse período que foi da minha adolescência até o começo da minha vida adulta, eu sentia que não só eu não tinha controle da minha vida, como eu não estava vivendo de verdade. Porque eu não conseguia ter a vida que eu queria, eu não conseguia traçar direito meus próprios objetivos, nem tomar as minhas próprias decisões. Eu não tinha autonomia para fazer nada disso. E, principalmente, eu não tinha os recursos para fazer as coisas que eu mais queria e até mesmo para seguir o caminho que eu achava que era o mais importante para mim. E, em partes, isso se devia a eu estar sob a autoridade dos meus pais nessa época, como acontece com a maior parte das pessoas dessa idade. Eu tenho certeza que os meus pais queriam o melhor para mim, mas nessa fase a gente não conseguia se comunicar direito e isso criava muitos atritos entre a gente. Mas a verdade é que o problema não eram só esses atritos com os meus pais. Eu rapidamente descobri que se você não assumir o controle da sua vida, você sempre vai ter esse sentimento de não estar vivendo de verdade. Meus pais sempre quiseram que eu trabalhasse. Eu comecei a trabalhar com 14 anos porque os meus pais diziam que era isso que um homem deveria fazer. Além de que, para eles, eu ter uma noção de que eu precisava ganhar dinheiro sempre foi uma prioridade também. E por conta disso tudo, um dos grandes atritos que nós tivemos na vida foi o fato de que eu resolvi cursar História. Ou seja, foi uma enorme decepção para os meus pais. Era um curso que eu amava e eu rapidamente me tornei um dos melhores alunos da turma e até arranjei um estágio aqui na Biblioteca Pública do Paraná. Mas, por insistência dos meus pais, eu tive que largar o estágio para trabalhar num cartório, que pagava um pouquinho mais, e meus pais consideravam que era um emprego de verdade. E essa simplesmente foi uma das piores fases da minha vida. Eu acordava às 6h30 da manhã, tinha que pegar um ônibus e ainda andava uns 3 quilômetros para chegar até o meu trabalho. E lá eu ficava atendendo pessoas no cartório o dia inteiro, e depois eu tinha que ir para a faculdade à noite. E o meu curso começava às 7 horas da noite e terminava só às 11 horas. Isso significava que eu chegava em casa muito perto da meia-noite e já tinha que me preparar para o dia seguinte. Tudo isso por um salário mínimo. E olha, cartório é um lugar que geralmente as pessoas não vão com bom humor. Então assim, não são muitos clientes legais que vão no cartório. E assim, eu sei que tem muita gente com realidades bem mais difíceis. Vários dos meus colegas do curso de História daquela época, por exemplo, vinham de um cenário mais humilde e tinham rotinas bem mais pesadas. E talvez esse seja o seu caso também.
Mas o ponto todo é que esse foi um momento da minha vida que me marcou porque eu percebia que nada disso fazia sentido para mim. O trabalho no cartório não significava nada para mim. Lá eu até conheci pessoas ótimas e até o meu chefe lá era um cara legal. O problema mesmo era a rotina de trabalho. Mas eu odiava trabalhar lá. E até o curso de história que eu amava acabou se tornando um beco sem saída. Isso porque vários dos meus veteranos não conseguiam emprego na área. E todo dia os meus professores ou outros dos meus colegas tinham um discurso pessimista falando sobre como o futuro da profissão era negativo, com falta de oportunidade, seja no campo para ser professor de história ou um historiador em qualquer outra área. Tudo era muito pessimista. E lá no cartório eu atendia várias pessoas que eram da minha idade e que estavam em trabalhos muito mais interessantes, fazendo estágios ou começando a trabalhar em carreiras mais promissoras. Ou pelo menos era isso que parecia para mim. E na época eu percebia que eu precisava mudar de vida. Então eu decidi largar a faculdade de História e buscar uma bolsa para estudar um curso de marketing ou de publicidade. Eu não tinha tempo ou energia para estudar para fazer uma federal, mas o cartório me dava um retorno financeiro interessante para pelo menos pagar uma faculdade com bolsa. Meus pais obviamente não gostaram da ideia de eu largar a faculdade de História no meio do caminho e eu até achei que eles iam me expulsar de casa. Spoiler, não me expulsaram. E nem minha namorada da época, que é a minha atual esposa, achou que era uma boa ideia eu largar o curso de História. Mas no final foi. Eu consegui uma bolsa, consegui entrar para uma faculdade de publicidade e logo no meu primeiro semestre eu já consegui um estágio numa agência que pagava o mesmo salário que o meu trabalho no cartório, só que com uma carga horária bem menor. E esse seria um lindo final para minha história. Mas a verdade é que eu descobri bem rápido que tanto a faculdade de publicidade era ultrapassada e não muito qualificada, quanto o meu trabalho na agência também era maçante e sem propósito. Eu tinha mudado totalmente de vida, até tinha casado, saído da casa dos meus pais nessa época, mas eu continuava me sentindo sem controle sobre a minha própria vida. E foi só então que eu percebi que para ter o controle da minha vida de verdade, eu precisava trabalhar para mim mesmo. E como eu já tinha um certo conhecimento de criação de conteúdo e amava a literatura, eu resolvi começar minha carreira na internet em 2021, primeiro com um podcast. Esse podcast depois virou um canal no YouTube, que em 2023 se tornou minha principal fonte de renda e hoje é o meu único trabalho. E bom, qual que é a moral dessa história? O ponto todo para mim é que eu realmente percebi que se você não agir de forma consciente para assumir o controle da sua vida, você realmente vai viver no automático. Vai viver muitas vezes a vida que as outras pessoas vão oferecer para você. E detalhe, eu não acredito em meritocracia. Eu acredito em esforço, em competência, mas não em meritocracia. Eu entendo que as pessoas vêm de realidades diferentes, que as pessoas não saem do mesmo lugar, e eu tive vários privilégios na minha vida. Tanto meu pai e principalmente minha mãe sempre lutaram para me dar uma vida que nunca faltasse nada, tanto para mim quanto para minhas irmãs, e na verdade nessa vida sempre sobrou muita coisa. Eu estudei em bons colégios, eu ganhei um Clio dos meus pais quando eu fiz 22 anos de idade, eu ganhei mobília para minha casa quando eu casei, na verdade toda a minha casa foi mobiliada com presentes de casamento vindos da minha família, então eu sei que isso são privilégios que muita gente não tem. Eu diria inclusive que a maior parte das pessoas aqui no Brasil não tem esses privilégios. Mas o ponto todo é que a realidade é muito brutal. A sociedade que cria desigualdades vai fazer de tudo para manter você inerte e no mesmo lugar. Ela quer você como bucha de canhão. Então, a única pessoa que pode realmente mudar a sua realidade é você mesmo. Só você pode decidir assumir o controle e mudar as coisas. E isso pode ser muito difícil. Vai exigir planejamento, motivação, determinação, fé, energia. E em todo momento vão surgir obstáculos que vão tentar barrar o seu caminho. Eu levei 3 anos trabalhando com a internet, tendo um emprego CLT e tendo outros trabalhos como freelancer para fazer as coisas darem certo. Eu fui demitido nesse período, eu vi minha esposa ser demitida, tive que fazer empréstimos, tive que contar com o apoio da minha família. Mas o ponto é que você tem que decidir. Você tem que determinar qual é o seu objetivo. Você tem que ver aonde você quer viver e forçar o seu caminho até lá. No seu discurso mais famoso, feito em uma universidade em 2012,
o Neil Gaiman, que é um escritor americano, diz que ele nunca teve um plano de carreira, mas que ele sempre teve um objetivo, e ele via esse objetivo como uma montanha no horizonte dele. E toda vez que aparecia uma oportunidade para ele, ele se perguntava: se eu aceitar essa proposta, eu vou ficar mais longe ou mais perto da minha montanha? E foi com esse pensamento que muitas vezes ele aceitou trabalhos que pagavam pouco, mas que deixavam ele mais perto da montanha. E ao mesmo tempo também recusou trabalhos e propostas que pagavam bem, porque elas levariam ele para longe da montanha. E por conta desse pensamento, muitas vezes ele aceitou trabalhos que pagavam pouco, mas que deixavam ele mais próximo da montanha. E ao mesmo tempo, ele também recusou propostas que pagavam bem, porque elas levariam ele para longe dessa montanha, desse objetivo principal dele. E aos poucos, eventualmente, ele chegou lá. O maior objetivo dele, óbvio, era ser um escritor em tempo integral, criando bons quadrinhos, bons livros, fazendo boa arte. E ele realizou isso. E eu acredito que você precisa fazer o mesmo. É necessário determinar onde você quer chegar, sair da inércia e entender como você pode assumir o controle da sua vida. E isso me leva para o segundo ponto desse vídeo. Talvez você já tenha percebido que você precisa fazer algo para assumir o controle. Talvez você já tenha entendido até mesmo onde você quer chegar, mas você acha que falta alguma coisa. E isso é bobagem. Isso é o que mais segura as pessoas de ter um projeto na internet, por exemplo. Elas acham que precisam ter os equipamentos perfeitos, que falta algum tipo de conhecimento, que falta dinheiro, que falta algo. Mas na verdade não falta. O passo mais importante para o seu projeto dar certo é simplesmente você começar. É claro que ter planejamento e ter clareza do que você quer é fundamental. Mas se você esperar o momento ideal para começar, esse momento nunca vai chegar. Uma das minhas youtubers favoritas, a Paty Machado, sempre fala que feito é melhor do que perfeito. E ela tá totalmente certa. Você se encontra pelo caminho e de qualquer jeito você vai precisar melhorar e ganhar experiência durante a jornada, para que você consiga sim atingir os objetivos. Então ficar com medo não faz sentido, porque você realmente vai falhar em algum momento. Você realmente vai precisar encontrar os seus erros e se aperfeiçoar. Isso faz parte. E quanto antes você começar, melhor. Então, simplesmente comece. Saia da inércia, defina seu objetivo, a sua montanha e comece a andar até ela. Tome as decisões que te levem mais para perto dessa montanha, independente do que parecer melhor só para aquele momento da sua vida. Pense com clareza e pense também no futuro. Lembre-se que feito é melhor do que perfeito. E para essa sua jornada, eu espero realmente que esse meu canal aqui seja um suporte para você durante todo esse processo. Independente se você tem um projeto pessoal, um projeto de viver na internet ou em qualquer outra área. Então é isso. Se você quer ter mais dicas sobre viver na internet e mais vídeos com histórias super inspiradoras, deixa seu like, se inscreve no canal, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.